cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. São Rico, 5 segundos. É seu. Alô, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Você internauta, você ligado no canal do Facebook do Brasil Caminhoneiro. Seja muito bem-vindo, mas essa transmissão ao vivo e a cores. Aqui em São Paulo agora são 12:02, mas a gente sabe que a nossa audiência pela internet cobre os 4 cantos do mundo. Então, para você, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja. Importante é que você está comigo, você está com a gente aqui no Brasil Caminhoneiro, acompanhando, claro, nesse momento tão complicado que o mundo está vivendo, nós do Brasil Caminhoneiro fazendo a nossa parte, em apresentar soluções, em apresentar o que está sendo feito pelo pessoal da logística e hoje, mais especificamente, pelo pessoal da indústria, para conseguirmos dar solução para esse problema que afeta todo mundo. É a indústria hoje no engajamento das soluções, tanto para agora quanto para o futuro, no combate à Covid-19. E eu já aproveito para deixar o nosso Facebook aí aberto para você que está ligadinho com a gente, de fazer as suas perguntas, de fazer as suas colocações. Se quiser aproveitar o nosso WhatsApp também, fica à vontade. DDD 11 94455 7765. E a nossa mesa virtual hoje está bem selecionada. Eu começo aqui pelo canto esquerdo. Canto esquerdo aqui está o Camilo Adas, que é presidente da SAE. A SAE é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. Tudo bem, Camilo? Tudo bem, Riquete. Tudo bem, pessoal? Legal. Turma, o Camilo, ele é gerente sênior, é formado em engenharia mecânica, né? Tem uma especialidade, uma experiência muito grande com engenharia de produto e também na área de inovação na Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo. Já são 35 anos de carreira no setor automotivo e o camarada assumiu aí agora, né? Está como presidente da SAE. E entre os principais objetivos do ADAS aí frente à entidade está a expansão do conteúdo tecnológico, oferecendo aí através de fóruns técnicos, através de programas estudantis e também de cursos, adotar aí maneiras da gente estar levando aí a agilidade, estar fazendo compartilhamento de conhecimento. Meu amigo, que baita responsabilidade tu tem frente a SAE, principalmente esse problema tão complicado, né, Camilo? Isso aí. Mas a gente vai conseguir tudo com bastante união, aí a gente vai conseguir várias soluções. Se Deus quiser, já voltamos a falar novamente, tá bom? Aqui do meu lado direito tá ele, o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Tudo bem, Luiz? Muito obrigado pela gentileza em ceder teu espaço para conversar com a gente também. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo bom com todo mundo que está assistindo nosso programa aí. Um prazer estar aqui com vocês e tentar ajudar um pouco a resolver esse grande problema que nós enfrentamos no Brasil. Pois é, o Luiz Carlos Moraes, ele é economista, né? Atua como vice-presidente da Anfávia desde 2012 e agora em abril, né, moço? Está completando 1 ano, né, frente à presidência também, né, meu irmão? Eita, que responsabilidade, hein, meu? Já era grande, Obrigado. agora ainda mais, né? Tá certo. O Luiz Carlos, turma, ele ingressou no setor automotivo em 1978, né? Começou sua carreira na Mercedes-Benz na área de contabilidade, passou por diversos setores da empresa, né? Eu acabei conhecendo o Luiz Carlos Moraes, ele trabalhava como relações governamentais e de comunicação corporativa, e está frente à Anfávia e também frente também à Sinfávia, né? Que é o Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis, Veículos Similares, desempenhando um excelente trabalho. Competência não te falta, meu irmão. Eu acho que com certeza a gente vai passar por esse momento tão complicado, você frente à Anfávia, com excelentes soluções para todo mundo, e a gente vai falar muito sobre isso daí, tá bom, meu querido? Tá bom, vamos embora. Legal, então. E na outra ponta aqui, para completar a nossa escalação do nosso time de convidados, está o Daniel Mota.
Daniel Mota, ele é gerente executivo de pesquisa e desenvolvimento e também coordenador da Embrap, no Senai Cimatec. O Senai Cimatec, turma, hoje é considerado um dos maiores centros tecnológicos, um dos mais avançados no Brasil. Daniel, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem contigo aí? Tudo bom, Ricardo? Bom dia a você. Como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os colegas aí. E a gente espera trazer um pouco aqui do que a gente tem feito nesse momento aí de combate ao Covid e com certeza a gente vai sair dessa. Sem dúvida. O Daniel, turma, ele tem mestrado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, ele é bacharel em Engenharia Mecânica também pela Universidade da Bahia, e inclusive ele chegou a trabalhar como pesquisador convidado no Centro de Pesquisa Alemão para Inteligência Artificial. Capacidade para esse moço é o que não falta também. Legal. Se vocês me permitem, turma, começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de começar justamente com o próprio Daniel. Daniel, eu queria que você conversasse um pouco, rapaz, sobre um trabalho muito importante que vocês estão fazendo hoje, né? Que é de fazer a recuperação de respiradores artificiais. Como é que surgiu essa iniciativa? Foi por parte do pessoal do Senai Cimatec? Foi através dos hospitais que acabaram batendo na porta de vocês? Conta pra gente essa história, queremos todos ouvi-lo. Não, legal. Vou contar um pouquinho mais para trás, você tá muito colado. essa jornada, né? A gente falou quando a gente chegou mais ou menos aí, quando foi decretada a pandemia e começou o isolamento social, né, a gente sentou aqui no Centro Cimatec e começou a discutir com a ação, criou um comitê executivo para discutir ações que a gente deveria executar no combate ao Covid. Então, diversas ações, uma delas que você falou, de manutenção de eu já falo um pouquinho mais sobre ela, mas eu também queria comentar que, além dela, a gente tem um instituto voltado para a saúde aqui dentro do Cimatec, né, o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Avançados de Saúde, e a gente também foi na linha do diagnóstico do Covid, então a gente estruturou aí uma metodologia, né, baseada aí em alguns procedimentos para ter aí por volta de 200 testes por dia do Covid. Uma outra linha foi a parte de álcool, né? Então, uma linha de vazamento de álcool a 70. Então, a gente começou na linha de inteligência artificial. Então, a gente gerou aí, por volta de, há mais ou menos 2 semanas e meia, de 8 a 10 projetos. E a gente começou a tocar esses projetos. Um deles, como você falou, de pulmonares ou respiradores, como se fala, a gente percebeu que esse equipamento é um equipamento extremamente importante no combate ao Covid, ou seja, a gente pacientes, aí um percentual de pacientes que vão para a UTI, né, para um tratamento intensivo e que precisam de respiradores. Então, tem uma linha aí da sociedade que está buscando comprar, está buscando fabricar. A gente acabou entrando numa linha de recuperar, né? A gente está falando aí mais ou menos de 64 mil respiradores no Brasil que a gente tem. Mais de 70% disso está no SUS, está no Sistema Único de Saúde. Né, e aproximadamente 3.600 precisam de manutenção, ou seja, eles estão fora de operação e precisam de manutenção. Então, a gente montou uma linha, uma força-tarefa para recuperar esses respiradores, esses ventiladores. Tá certo. Agora que fica a pergunta, né, como é que a indústria automobilística acabou entrando nesse meio, rapaz? Que expertise tem, por exemplo, um fabricante de automóvel, de motocicleta ou de caminhão para poder fazer manutenção em respirador, rapaz? No momento que a gente entra... Desculpa, no momento que a gente entra de crise... Então, no momento que a gente entra de crise, uma coisa que é muito interessante, a gente percebe que todo mundo começa a se dar as mãos, né? Então, a gente vê muito forte a indústria automotiva. Hoje, a gente começou a iniciativa, como eu falei, há mais ou menos 2 semanas atrás, no dia 23 de março, aqui no Cimatec. Mas logo na semana seguinte a gente já estava com mais de 30 pontos. Hoje a gente tem 35 pontos de manutenção em todo o Brasil. Quando der, Rico, pede pergunta. As montadoras, né, praticamente todas as montadoras estão com um ponto de manutenção. Ou seja, todo mundo é afetado por essa crise. E aí, com seus técnicos, seus engenheiros, né, a gente acabou em discussão e capacitando todas essas montadoras. Né? Além de montadoras, a gente tem também outras indústrias. Né? A gente tem a indústria da mineração, da siderurgia. E a gente montou essa estrutura aí com 35 pontos hoje em todo o Brasil para recuperar esses respiradores.
Tá certo. Aproveito e fazer uma pergunta também para o Luiz Carlos Moraes e também aproveitar a pergunta do Francisco Carlos. Ele é motorista de ônibus, está acompanhando a gente, a nossa transmissão, Luiz, e ele faz justamente essa pergunta, né, que eu transmito aí para você, né? Como é que a indústria automobilística, né, você frente à Anfávia, e como é que, de repente, os diretores dessas empresas, né, da indústria automobilística, seja ela de automóveis, seja o pessoal que está na indústria do caminhão, acabou recebendo essa necessidade, como o próprio Daniel estava comentando com a gente agora há pouco, de você fazer a manutenção desses respiradores. Como é que foi a atitude de vocês? Como é que você, frente à Anfávia, recebeu essa necessidade, Luiz? Então, a gente tem uma parceria com o Senai de muitos anos, né? O Senai é um parceiro da indústria, um parceiro muito importante para a indústria, a gente valoriza muito o trabalho do Senai. Isso nasceu espontaneamente, algumas empresas em contato com o Senai começaram a trabalhar nesse projeto, coordenado pelo Senai, e o que eu acho muito legal, porque é muito mais simples resolver e fazer a manutenção de respiradores do que sair produzindo, né? A gente também está trabalhando na área de produção, mas pô, já tem 3.700, 3.600 e pelo que eu percebi, às vezes até com um pequeno reparo, às vezes é uma questão de bateria, uma coisa simples, você já põe aquele respirador para funcionar e já entrega para o sistema de saúde. Então, eu acho isso é muito rápido, muito bom, e eu acho que esse é o projeto que estamos trabalhando. Por que a indústria automobilística? Porque nós temos técnicos, engenheiros que sabem coisas eletrônicas, coisas mecânicas, e com certeza, juntando com o Senai, nós vamos encontrar uma solução técnica mais rápida para atender a urgência do sistema de saúde. Aqui é para ajudar o sistema de saúde. Nós precisamos ajudar os brasileiros a serem tratados de forma correta o mais rápido possível. Até fora do ar, eu estava conversando anteriormente com o Daniel, o Luiz, e eu fiz uma pergunta para ele, foi, rapaz, tudo bem, você tem a indústria automobilística hoje é especializada, né? Apesar do conhecimento técnico que a gente sabe, né? Tanto dos engenheiros voltados para mecânica, tanto para questão de componentes eletrônicos, mas acho que fica um desafio realmente para quem está trabalhando dentro da indústria de você conseguir fazer manutenção no equipamento que não é muito da lida do dia a dia dessa turma. E como é que você faz a manutenção? Que você tem diversos tipos de respirador, você não tem um manual de fabricação, você não tem um guia para poder. Realmente um desafio muito grande. O pessoal que fica ali queimando a pestana para poder lidar com isso daí, rapaz, queima neurônio demais isso daí também, né, Luiz? Queima, mas o pessoal adora isso aí. Os engenheiros, o Camilo é engenheiro, sabe disso, né? Rico, quando põe um desafio na mesa, aí que fica mais legal ainda. E quando tem um aspecto de saúde por trás, melhor ainda. Tá certo, então eu quero registrar aqui a participação da Débora Viana Moura, achando muito pertinente a gente fazer essa discussão junto ao público estradeiro, com essa questão da indústria, fazendo a manutenção desses equipamentos. Muito obrigado pela participação, viu, Débora? Registro também aqui a participação do Taiguara Elô, presidente do SETSESP, também parabenizando todos nós aqui do Brasil Caminhoneiro e a cada um de vocês por estarem prestando esse importante serviço hoje na indústria, voltada aí ao combate dessa grande pandemia. Eu aproveito e estendo esse abraço a todos vocês aí, tá bom? E fazendo um convite para quem está acompanhando essa nossa transmissão, para que façam perguntas aos nossos convidados através da nossa transmissão, através do Facebook ou através do nosso WhatsApp também, DDD 11 94455 7765. Aproveitar e fazer também a pergunta para o Camilo, né? O Camilo frente a Adas, né? Camilo, está sendo um desafio, né? Como o próprio Luiz comentou aqui com a gente, né? Receber um respirador desse aí dentro da indústria. E tem você, muitas vezes, tem um guia, muitas vezes profissionais que nunca se depararam com um equipamento desse aí, rapaz, a dificuldade é uma responsabilidade também, né? É uma grande responsabilidade, Riquete, e na verdade a gente vai descobrindo as soluções à medida que os desafios aparecem, né? Então, como nós estamos na SAE e também no Centro Paula Souza bastante integrados nesse tema, nós estamos indo atrás das soluções em função desses problemas. Aí, qual foi a ideia? Esse grande grupo de pessoas que se uniu para fazer uma gincana virtual, né? Um hackathon, que na verdade é o nosso hackathrouble para achar uma solução, onde à medida que está havendo debate na sociedade sobre os problemas,
bem na linha que o Luiz Carlos falou, do pessoal que está ligado à parte técnica, ligado à engenharia, adora esse tipo de desafio, nós estamos criando um grupo para fazer uma maratona virtual, onde para 4 segmentos temáticos a gente vai buscar soluções para cada problema específico. E aí, por os engenheiros, por os técnicos, por os jovens, o pessoal de inovação que vai se inscrever espontaneamente, né, voluntariamente, sem custo, vai se inscrever para poder achar várias soluções, entre elas a questão dos reguladores, a questão de todos os EPIs e tudo que está precisando, seja de manutenção e seja de uma solução nova para a gente poder ajudar quem está precisando. Tá certo. E quando vai acontecer essa gincana virtual, Camilo? Ela vai acontecer durante 48 horas, entre o dia 17 de abril às 6 da tarde e o dia 19 de abril às 6 da tarde. Vão ser 48 horas ininterruptas, que nós vamos estar online, aceitando, depois de feita a inscrição, né? A inscrição já está aberta, ela acontece nesse período que eu falei, de agora até o dia 16 de abril. Dia 17 a gente começa a gincana, e são 4 eixos temáticos, a saúde, a mobilidade ou a não mobilidade, os negócios e a área social. Para cada um desses eixos temáticos tem 3 desafios, onde a gente está propondo os desafios para que as pessoas voluntariamente se organizem em grupo e comecem em 48 horas a desenvolver aplicativos e softwares e soluções de algoritmo para ajudar em toda essa crise. E quem pode participar dessa gincana toda aí? É só profissionais da área, ou de repente estudantes podem estar participando disso aí também ou não? Não, é totalmente aberto, principalmente os estudantes, o pessoal que quer chegar mais perto do setor da mobilidade, tem essa oportunidade, é só se inscrever no site. As equipes têm de 3 a 5 pessoas, o limite máximo são 500 pessoas, porque tem uma limitação da plataforma para poder garantir que todo mundo opere bem. Então, à medida que as pessoas se inscreverem e passarem pelos critérios que são necessários dentro do regulamento para cada equipe, é aberto a todo o público, inclusive sem custo de inscrição, sem nada. É uma ação totalmente voluntária, focada na causa social. Legal, então. O pessoal daqui a pouquinho vai colocar para a gente aqui no GC, o Rogério Rodrigues já está participando aqui com a gente, daqui a pouquinho nós vamos colocar o endereço certinho do Hackathon para o pessoal. Já apareceu aí, essa equipe aqui é chique, bacanizada demais. Tá aí o site para você fazer a sua inscrição, para você obter mais informações a respeito disso aí também, é muito bacana, aproveite a oportunidade. Luiz, acho que é sempre importante quando a gente fala de um momento tão complicado como esse, que a gente começa a juntar as diversas pontas, né, as diversas iniciativas, e claro, a gente sempre procura também destacar também o trabalho fundamental que o motorista de caminhão acaba desenvolvendo, né? E você, né, como trabalha na Mercedes-Benz, a gente já teve várias oportunidades, eu sei que você é um camarada que sempre soube destacar, sempre soube aí dar uma relevância maior a esse trabalho da turma aí também. Acho que toda essa cadeia logística que a gente fazendo, principalmente essa questão da manutenção desses equipamentos, o caminhoneiro também tem uma participação importante, que muitas vezes é ele que vai pegar aquele equipamento no hospital, né? Ou não necessariamente montado dentro de um caminhão. Às vezes, num momento como esse, acaba pegando um veículo utilitário e acaba levando esse equipamento até para poder fazer uma manutenção, né, dentro da fábrica. Acho que a gente não pode deixar de destacar o trabalho dessa turma também, né, Luiz? Com certeza. Nós até fizemos um vídeo, você acompanhou o vídeo em homenagem aos caminhoneiros, e foi muito sincero isso, porque os caminhoneiros estão fazendo uma função, sempre foi muito importante no país, sem dúvida, mas agora ainda mais, né? O sistema de aviação está com bastante interrupção de voos, então a distribuição de alimentos, medicamentos, equipamentos hospitalares, essas coisas, nós dependemos muito dos caminhoneiros que estão prestando um serviço para a sociedade fundamental. Então aqui eu volto a reforçar aquilo que nós falamos no nosso vídeo e parabenizar esses caras que são fundamentais para o país. Pessoal da Boleia, parabéns.
Legal, então. Eu aproveito batendo esse papo com você, ô Luiz, e faço a pergunta que o Taiguara Elô, o presidente do 7SESP, faz para você. Ó. É a pergunta do milhão, acho que todo mundo está querendo saber. Ele pergunta o seguinte: Luiz Carlos, qual a sua expectativa, ou qual é a expectativa do setor da indústria automobilística de se voltar ao retorno da produção? Já tem mais ou menos uma expectativa, ou é muito cedo para a gente pensar em retorno às atividades, ô Luiz? É difícil responder essa pergunta, mas eu queria colocar como é que nós estamos estruturando esse tema. Nós paramos as nossas fábricas numa primeira preocupação com a saúde dos trabalhadores, né? Você sabe que tem fábricas, você conhece, Ike, fábricas que têm 5.000 pessoas, 8.000, 10.000 pessoas. Então, a questão saúde foi a principal razão para, num primeiro momento, interromper a produção. Além disso, a gente também, obviamente, está com praticamente a indústria parada, então nós estamos com 123 mil, aproximadamente, trabalhadores parados no setor automobilístico. Aí eu estou falando em 10 estados, em mais de 40 cidades do país, e isso parou produção de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, até máquinas agrícolas estão com as fábricas paradas. Obviamente, isso ajuda a gente a resolver a questão de saúde dentro das fábricas, mas também tem uma contribuição indireta, que é não sobrecarregar o sistema de saúde no pico da crise da saúde que nós estamos vivendo na sociedade. Então, tem esse outro benefício indireto, e nós estamos obedecendo e atendendo as recomendações das autoridades e também da Organização Mundial da Saúde. Esse é um primeiro momento. Agora, a gente também tem que pensar no retorno, porque a gente não pode ficar muito tempo parado. A gente tem que voltar a produzir e tal. E também nós estamos pensando também, quando a gente retornar, a data ainda não está definida, mas como é que a gente pode retornar garantindo também a segurança dos nossos trabalhadores. Então, nós estamos pensando, e hoje, inclusive, na nossa reunião da Anfávia, nós vamos discutir quais serão as melhores práticas, né, para garantir que o nosso trabalhador esteja protegido, tenha condições seguras, quando ele chega na fábrica, quando ele vai para a linha de produção, quando ele for almoçar, quando ele retorna para casa. Então, estamos analisando, temos a nossa experiência das nossas empresas nas nossas matrizes, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, então nós também estamos trazendo as melhores práticas de segurança no trabalho, porque esse é um momento diferente, temos que preocupar com os trabalhadores. Da mesma forma, nós estamos trabalhando nas redes concessionárias, porque o nosso caminhoneiro, aí quando ele for parar na oficina, ele também tem que ter o cuidado, a segurança, que ele possa ser bem entendido, e os mecânicos das oficinas mecânicas das concessionárias também têm que ter a segurança. Então, nós estamos falando com a FenaBrave também, para que cuidem dos seus trabalhadores na FenaBrave e também cuide bem dos nossos clientes, dos nossos caminhoneiros. O nosso foco é continuar atendendo os nossos caminhoneiros na estrada, eles são fundamentais, e de tal forma que seja o máximo seguro possível o atendimento. A data exata a gente não tem, a gente tem uma expectativa e vai esperar um pouquinho a crise da saúde e como implantar o que nós chamamos protocolo de saúde. Mas já estamos trabalhando nessa linha e pensando no como voltar, a data ainda não, mas como voltar, estamos trabalhando intensamente. Até a gente precisa acompanhar, né, Luiz, o que está acontecendo lá fora, que a gente sabe que muitos componentes que vão nos automóveis e nos caminhões acabam vindo da China, acabam vindo no Japão e da Europa de uma forma. Então, até a gente esperar com que as coisas comecem a se normalizar lá para a gente começar a tocar o nosso barco por aqui também, né? E também, você tem razão, e complementando o que você falou, também a gente está pensando muito com a cadeia de fornecedores. Então, eu, como presidente da Anfávia, junto com o Dan Yosh, que é o presidente do Sindipeças, e junto com o Alarico Assunção, que é o presidente da FenaBrave, que é a rede de concessionárias do Brasil, nós estamos trabalhando muito juntos, sempre pensando na cadeia como um todo. A indústria automobilística, a cadeia de fornecedores, os nossos concessionários e o nosso cliente final, o nosso caminhoneiro. Então, a gente está sempre olhando todas as 4 dimensões. Tá certo, então. Tem uma pergunta aqui para o Daniel Mota.
É do Estradeiro. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Couto, daqui a pouquinho eu vou soltar para o pessoal aí também, que vai ser a pergunta do milhão que vai valer para todo mundo. Mas eu quero passar uma pergunta aqui do Estradeiro, que mandou uma pergunta aqui para a gente do WhatsApp, é o Luizão. O Luizão, o Daniel, ele trabalha na Translabuta, ele faz o puxa de produtos químicos, e ele pede para que você descreva aí para o pessoal que não conhece como é que é o funcionamento do respirador, simplificando, e como é que ele atua, como é que é o funcionamento dele. Aquele Estamos conseguindo respirador. ouvir o Daniel. Aí. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim, Daniel, por favor. Legal. Então, falando rapidamente, o respirador, ele tem por objetivo, né, você misturar ar comprimido com oxigênio e você colocar isso no pulmão de um paciente, né, que está normalmente com dificuldade de respirar. Você tem um respirador, aquele externo, que a gente normalmente faz com nebulização, como se fosse quando a gente vai fazer uma nebulização, mas ele não entra na traqueia do paciente. Mas esse não é o recomendado para esse momento do Covid, até porque isso não tem isolamento. Então, os respiradores que são utilizados hoje, né, para o Covid, os principais, são aqueles que são chamados de invasivos, quer dizer que você coloca dentro da traqueia, ou pela boca, ou fazendo aquele procedimento de traqueostomia. Então, esse respirador, ele pega o oxigênio misturado com ar comprimido, e ele é injetado no pulmão do paciente, né, onde você pode controlar o volume, a pressão de injeção, e ele retira o CO2, né, o dióxido de carbono, que a gente gera normalmente na nossa respiração. Então, isso é que você faz de uma forma artificial, né, ou seja, você incentiva essa respiração, você faz o processo de terapia pulmonar, onde você injeta esse ar e você retira o CO2. E você faz isso durante um período. Estima-se que no período do Covid, esse respirador, em média, um paciente usa ele por 15 dias. Então, quando a gente está falando, né, de um respirador que vai durar, aí, vamos dizer, num momento de crise de 2 meses e meio, a gente está falando de 5 pacientes atendidos. Então, se a gente recupera a gente consegue, nesse período de crise, ajudar os profissionais de saúde a salvar 5 vidas. Como eu disse no início, a gente está falando de mais de 3.600 quebrados no país. Se a gente recuperar metade disso, é só pegar metade disso, multiplicar por 5 e a gente vai ver que a gente pode salvar milhares de vidas, ajudar a salvar milhares de vidas, além, obviamente, de várias ações que estão sendo feitas. Mas, em suma, Iguete, é isso que o respirador faz. Ele faz de uma forma artificial a mistura de um ar comprimido com oxigênio. Esse percentual de oxigênio, ele varia, porque vai depender da absorção de oxigênio pelo corpo do paciente, isso pode mudar. Então, pode ser que ele precise de 100% de oxigênio, pode ser que ele precise de 21% de oxigênio. Então, isso varia. Então, isso é feito por um fisioterapeuta, né, que no hospital faz essa injeção de ar de uma maneira forçada no pulmão do paciente, e aí facilita esse processo e pode salvar a vida de pessoas. Agora, Daniel, a gente está hoje batendo aí quase 1,5 milhão de pessoas no mundo todo que estão contaminadas aí pelo novo coronavírus. Numa eventual necessidade, uma demanda muito grande do que se já é esperado pelo próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, você acha que é recomendado, por exemplo, num caso de extrema urgência, queria que você entendesse bem, e se compartilhar o mesmo respirador para 2 pessoas, é possível? Num caso de emergência, isso aí pode ser recomendado ou não? Isso já foi. Algumas pessoas pensaram em desenvolver o que se chama de difusor para você conseguir fazer a divisão, né? Mas até onde eu conversei com fisioterapeutas e médicos, a recomendação não é essa, né? Porque na verdade o que você precisa fazer o controle de injeção de um paciente é diferente de outro. Então esse compartilhamento, em alguns casos eu imagino ser possível. Mas, em linhas gerais, normalmente você utiliza um por paciente. Entendi. Não é possível, então, você compartilhar o mesmo respirador para 2 pessoas. Isso daí, então, tá fora de cogitação, então. Não, é o que eu te disse. Existem estudos de você fazer essa divisão. Mas isso é feito por especialistas médicos, então
depende muito de quanto você precisa de oxigênio, de quanto você precisa de pressão no pulmão. Então, não é um padrão que isso aconteça. Você não pode usar isso como um padrão, mas eventualmente, a depender da urgência, como você falou, do nível de urgência, da criticidade, pode ser que essa seja uma saída, mas as melhores pessoas para dizer a respeito disso são os fisioterapeutas e médicos mesmo. Tá certo, então. Quero registrar aqui a participação do Renan Nunes, do Rogério Rodrigues, do Júlio Alencar e do Leonardo Elou Doca de Andrade, que é do portal Transporta Brasil. Um abraço para todos vocês, continuem mandando as suas perguntas, as suas sugestões aí também. Daniel, quantos respiradores desses que já passaram por manutenção, que passaram por uma revisão, já foram entregues aí pelos hospitais, pelos 4 cantos do Brasil? A gente tem, assim, no nosso caso aqui, a gente, como eu disse, começou um pouquinho mais cedo, mas a gente, no Brasil inteiro, a gente tem aí um histórico de uma semana, praticamente. Então, já foram recebidos 600, até ontem de noite, 660 nesses pontos de manutenção, que eu falei 35, então a gente já tem 660 que foram levados dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, para esses pontos de manutenção, e a gente já conseguiu recuperar mais de 40, devolver para os hospitais mais de 40 em quase uma semana, vai. Então, a expectativa é de receber muito mais, talvez ultrapassar a casa dos 3.000, como eu disse, e conseguir recuperar mais da metade disso. Mas hoje, esse é o número. Aqui no Cimatec, por exemplo, que a gente começou um pouco antes, a gente já recebeu quase 170, e a gente já devolveu 26, mas já tem mais 16 recuperados que estão em calibração final. Um outro ponto que eu acho importante comentar, Riquete, se você me permitir, a gente está falando de um movimento social que envolve não só empresas, mas pessoas, né? Então, a gente tem uma mobilização muito importante das pessoas, que às vezes não representam nenhuma empresa, mas que querem contribuir nesse momento. Então, o quanto eu recebo de WhatsApp, de e-mail, de empresas, de pessoas que querem contribuir, e os profissionais que nós temos na indústria, no Senai, são profissionais aí com conhecimento, sejam eles técnicos em eletrônica, que esses equipamentos normalmente têm problema na parte de eletrônica, então técnico em eletrônica, mecatrônica, automação, engenheiros, eles precisam de um profissional que é o técnico em equipamentos biomédicos ou um engenheiro clínico. Então, esses profissionais, a gente não tem no padrão, no corpo de profissionais da indústria, a gente não tem eles de maneira muito comum, e eles participam ativamente em todos os pontos, ajudando, contribuindo e se unindo aos técnicos e engenheiros que nós temos no Senai Cimatec, na indústria como um todo, e aí facilita todo o processo, porque eles entendem melhor do que é o equipamento, como ele funciona, o mecanismo de funcionamento e como testar e calibrar um equipamento desse. Tem um WhatsApp aqui do registro da Maria Madalena, ela trabalha no hospital na cidade de São Caetano do Sul, ela pergunta, Riquete, se um hospital tem um respirador com problema, como é que ele faz para poder encaminhar esse respirador para manutenção? Aí o que eu vou sugerir, assim, a gente tem já os pontos de coleta, que a gente, como eu disse, a gente começou já um pouco antes, então aqui a gente recebe, tem um pessoal do Senai, de todas as escolas técnicas se recebe, então a gente tem as pessoas aqui localmente. Se ela quiser, aí ela pode mandar aí, talvez para vocês me encaminham, e eu passo o contato das pessoas, porque eu não tenho agora, nesse momento, o contato de todas as pessoas que estão recebendo ou fazendo a coleta desses equipamentos. Legal, então. Vou fazer uma pergunta aqui para o Camilo Adas agora. Camilo, qual que é a tua expectativa, qual que é a expectativa do SAE com relação a participar dessa gincana virtual aí, o Hackatube? Qual que é a expectativa de vocês? Bom, a gente já começou as inscrições e elas já estão crescendo. Eu não tenho no momento um número exato, porque as inscrições começaram agora, mas a principal expectativa é a gente ter soluções para uma causa social. Qual é a causa social? O coronavírus está mostrando uma série de fragilidades que ninguém conhecia, Então, à medida que a gente unir pessoas, trazer pessoas pensando juntas através da solução, a principal expectativa é a gente poder devolver para a sociedade soluções concretas para problemas que não existiam, de uma forma nova que ninguém vai conseguir fazer, porque está todo mundo fechado em casa.
À medida que a gente está unindo todo mundo numa gincana virtual, numa maratona virtual, a gente vai pegar toda essa criatividade em termos de inovação aberta, em termos de união de pessoas dentro de uma associação totalmente aberta para gerar soluções concretas. A ideia é que os premiados do Hackathon, depois dessas 48 horas, tenham suporte, tenham apoio para, até o dia 22 de maio, desenvolver as plataformas definitivamente para entregar a solução. A gente falou, por exemplo, da questão do caminhoneiro. Nós sempre associamos a palavra caminhoneiro com a longa distância, o pessoal que está na estrada na longa distância. Mas vamos pensar um pouco no problema do caminhoneiro de dentro da cidade ou intercidades. Também é um problema complicado, é um problema que a gente precisa levar os suprimentos, muitas vezes a gente precisa levar os profissionais de transporte, a gente precisa levar as pessoas idosas que estão sem poder se locomover. Então, o que a gente pretende entregar ao final são soluções que são para os caminhoneiros, que são para o transporte urbano, que são para o transporte logístico e que são para as pessoas usuárias desses serviços, né? O próprio idoso que está precisando de algum entretenimento, as pessoas que estão sozinhas em casa, em isolamento social, elas estão precisando de novas soluções que nunca havia se pensado, porque as pessoas podem ficar tristes, chateadas de ficar em casa. Então, a nossa principal contribuição vai ser, dentro desses eixos temáticos que nós falamos, pensar em soluções que nunca foram necessárias porque o problema não existia. E a hora que essas soluções nascerem, entregar para o mercado alguma coisa que a gente está enfrentando de novo, de totalmente inesperado dentro da nossa normalidade. Quer dizer, está todo mundo aprendendo junto nesse contexto todo aí, né, Camilo? Sim, sim. E aqui até tem uma pergunta do Alexandre, que eu estou vendo aqui no Face, né? A resultante pode ser... Obrigado. Ela pode ser um ambiente propício a potenciais investidores institucionais? Naturalmente. Naturalmente. É exatamente isso o objetivo. Para quem não está nesse mundo da inovação, às vezes é uma coisa diferente, é uma coisa assim que nem todo mundo conhece, então vale a pena explicar, né? Nós estamos falando de um hackathon. O que é um hackathon? A gente está acostumado a ouvir a palavra hacker. O hacker é aquele cara que entende muito de programação e de software. Tem que tomar cuidado com a palavra hacker, porque às vezes a palavra se associa a alguma coisa maldosa. Na verdade, no meio da inovação, o cracker é o cara que faz a parte mais maldosa, né? O hacker não. O hacker é um pesquisador que sabe mexer na programação do software de maneira bastante ágil. Então, quando você faz uma maratona, 48 horas, várias pessoas trabalhando juntas, pessoas que nem se conhecem, que pode estar em qualquer parte do Brasil, trabalhando juntas na solução de problemas, a gente vai ter uma série de iniciativas totalmente novas que nunca foram feitas. Quando essas iniciativas estiverem prontas, o próprio Embrapi já está se disponibilizando para gerar os recursos necessários para que os ganhadores possam desenvolver as suas soluções até chegar ao produto final. O produto final pode ser muito bem um aplicativo que vai estar no celular para a pessoa poder pegar o celular e chamar o transporte, fazer a gestão do suprimento. Até essa pergunta que veio agora de São Caetano, do Hospital de São Caetano, às vezes pode ser até o aplicativo que a pessoa precisa para contactar esse hospital com o Senai, que vai fazer a manutenção. Isso tudo vai acontecer online, a gente não sabe o que vai acontecer, vai ser um processo criativo, mas dado o novo desafio, à medida que a gente conseguir realizar isso, até 22 de maio a gente já está com as soluções todas no mercado, e isso pode incentivar novas startups, pode incentivar novos pesquisadores, novos estudantes, e está aproximando todo mundo. Tem um time de mais de 80 pessoas trabalhando voluntariamente para tornar isso prático. Pessoas que nem se conheciam até aqui. Então é uma conectividade muito forte, trazendo a solução para um problema novo. Vai todo mundo aprender em todo esse contexto, né? Eu quero até deixar registrado aqui a participação do estradeiro André Sacramento. Ele comenta que ele está no posto Paizão, na BR-135, na cidade de São Luís, e avisa que o pessoal lá está oferecendo vacinação aos motoristas, ali perto do acesso ao porto de Itaqui, no Maranhão.
Obrigado, André. Aquele abraço para você, para todo o pessoal no Maranhão e vamos aproveitar para poder se vacinar, né? Eu acho que essa questão, né, que a gente estava falando da conectividade, da interatividade, acho que a gente acaba contemplando toda a cadeia, né? Desde a parte de cima, ele que faz o gerenciamento, até para quem está lá na outra ponta fazendo o transporte, enfim, de todas as pessoas também que estão envolvidas no embarque, no desembarque, o pessoal do escritório que está fazendo ali a emissão de uma nota, de um despacho, programando. Acho que todo mundo está envolvido nisso daí e fica o convite para todo mundo poder participar dessa gincana virtual, né, Camilo? Porque acho que através da união dos esforços de todas as frentes aí é que a gente vai conseguir, no menor tempo possível, com menos pessoas acabando perecendo na questão da saúde, a gente vê eliminado esse momento e passar rapidamente por esse período tão complicado que a gente está passando, né? Isso. E eu queria até complementar, veio uma pergunta aqui enquanto o Daniel falava no Face, que é o seguinte, como que a gente pode continuar isso depois da crise, né? E eu acho que vale a pena salientar o seguinte, a crise denotou um problema comum. Todo mundo se organiza em sociedade, até um time de futebol é uma sociedade que as pessoas se organizam, mas cada um tem o seu time, cada um tem a sua associação, cada um está no seu grupo. O que aconteceu agora com o Covid-19? Ele mostrou um problema comum a toda a humanidade. À medida que toda a humanidade viveu ou está vivendo um problema comum, a gente está vendo um movimento maravilhoso onde todo o planeta está se unindo. E está se unindo sem restrição de conhecimento, sem restrição de conteúdo. Nós estamos em vários grupos do WhatsApp, recebendo online informações de todos os cantos do mundo, sobre soluções alternativas de ventiladores, sobre projetos. Isso virou realmente uma inovação aberta. Esse aprendizado, onde o ser humano percebe que à medida que ele tenha objetivos comuns, ele encontra soluções comuns que servem para toda a humanidade, ele tem que ficar. É um aprendizado social que tem que ficar. Não tem romantismo no que eu estou falando, não tem utopia no que eu estou falando, não é dizer que todo mundo vai fazer tudo junto. As leis de livre mercado certamente vão continuar, mas aquilo que for objetivo comum para o bem social, a gente vai estar mais conectado, a gente vai estar mais unido e a gente vai estar percebendo que, sem competir, mas colaborando naquilo que seja livre mercado, a gente pode achar soluções bem amplas para várias pessoas e para várias comunidades. Legal. Antes de passar a pergunta para o Daniel, eu queria mais uma vez agradecer a presença do Luiz Carlos Moraes aí da Anfávia e saber de você, Luiz, o que a Anfávia, enquanto entidade, né, representando aí essas centenas aí de fabricantes de caminhões, né, de motocicleta, de automóveis, o que o pessoal também tem oferecido, além, por exemplo, das suas estruturas para fazer essa manutenção dos respiradores? Existem outras ações, ou seja, de forma isolada ou de forma conjunta, que essas indústrias estão fazendo, que a Anfávia também está fazendo justamente para a gente diminuir os efeitos e procurar melhorar essa questão do combate aí à Covid-19. Queria que você falasse mais sobre as iniciativas, que eu sei que vocês têm muita coisa aí que vocês estão fazendo e que muitas vezes isso aí não é divulgado e nem chega ao público também. Então, você tem razão. Várias montadoras estão trabalhando. Como você mencionou, tem esse projeto que várias montadoras estão trabalhando na recuperação ou manutenção de respiradores que estão com problemas técnicos, esses 3.600 que o Daniel acabou de citar. Tem projetos também de construção, de desenvolvimento de novos respiradores em parceria com universidades, então com a parceria com a Universidade de Mauá, com a parceria com a USP, para construir um protótipo de um respirador mais simples, mais barato, e que a gente possa colocar em produção depois de habilitado, homologado o respirador. Então tem várias montadoras trabalhando nisso também. Tem projeto também de a gente ajudar indústrias que produzem respiradores no Brasil, mas que estão com problema de falta de peça, ou precisa aumentar sua produção, etc. Então, nós temos várias pessoas de várias montadoras, inclusive engenheiros, eletricistas, até operários, que estão indo de forma voluntária. As empresas estão com férias coletivas e esse pessoal está indo de forma voluntária trabalhar nessas empresas de tal forma
ajudar a aumentar a produção e dessas fábricas brasileiras que produzem respiradores. Nós estamos também oferecendo também transporte. Às vezes essas empresas, como tirou o transporte público, nós oferecemos ônibus ou vans e estamos ajudando a buscar e levar os trabalhadores dessas empresas que produzem respiradores. Nós estamos trabalhando também na questão social, cedendo vans, ônibus para as prefeituras, as cidades, para transporte, ajudar o departamento de saúde da região, da cidade onde a gente trabalha em 44 cidades, então a gente está disponibilizando veículos para ajudar o sistema de saúde em cada cidade. Nós também estamos fazendo ações sociais para tentar capturar doações para a população carente nas cidades, né? Esse pessoal que está sofrendo, principalmente trabalhador autônomo, que perdeu receita. Então, nós estamos juntando esforços dos funcionários e tentando ajudar a chegar apoio para essas cidades. Estamos também tentando ajudar os caminhoneiros nas estradas, né? Você sabe disso, com ações para dar refeição, com apoio da rede de concessionários. Enfim, são várias ações e eu estou muito feliz porque foi tudo muito espontâneo e o que nós da Anfávia estamos fazendo é tentando coordenar quando essas ações precisam de algum apoio do governo federal ou do governo estadual. Então, o governo federal, por exemplo, trouxe a Century, que é uma consultoria, e pôs um time dedicado. Então, por exemplo, uma fábrica está precisando produzir ventilador ou respirador e não tem uma determinada peça, a gente aciona a Century. A Century tem um grupo de pessoas que procura peças no Brasil, ver se tem fornecedores no Brasil que possam aumentar a produção para aquela determinada peça e, se necessário for, procura lá fora, na China ou em outro país, para tentar acelerar o processo de produção. Quando a gente precisa de alguma autorização, por exemplo, criando um protótipo de um respirador e precisa ter a autorização da Anvisa, etc., a gente centraliza na Anvisa, na Century, e a Century faz o contato com o governo. Tem um problema financeiro numa empresa aí, nós conseguimos pôr um banco para ajudar, junto com o apoio do governo, para viabilizar capital de giro para essa empresa. Enfim, temos várias ações. E nós, Anfávia, as ações são conduzidas pelas empresas individualmente, e nós, Anfávia, só ajudamos a coordenar junto com a Centro e com o governo quando necessário. Acho que vindo naquela pergunta que o próprio Alexandre Corte, né, antes de passar a bola para o Daniel, né, a gente espera que todas essas iniciativas, né, Luiz, tanto pela parte da Anfávia, quanto parte das outras montadoras também, dos fabricantes, tanto de caminhões, de carros, pessoal do setor do agro, né, máquinas agrícolas também, a gente espera que tudo essas iniciativas, de repente, assim que a gente passar essa pandemia, que essas iniciativas elas continuem florescendo, né, oferecendo um recurso de repente para as entidades menos esclarecidas. Acho que é um dos grandes legados que fica para vocês da Anfávia também, né? Fica esse legado e tem uma outra coisa também, né? Quanto importante é o carro, a van, o caminhão, o ônibus na sociedade, né? Então a gente está vendo o carro sendo usado como parada de drive-thru para vacina, né? A gente está vendo o carro sendo usado para drive-thru para doação de equipamentos, o caminhão e o caminhoneiro fazendo a função social, o ônibus para levar o trabalhador para poder produzir respirador, enfim. A indústria automobilística, né, volta a ser lembrada como um instrumento muito importante para ajudar a sociedade em geral. A gente também está aprendendo a valorizar coisas que nós produzimos, né, e a gente está enxergando o quão importante é a indústria automobilística e aqui em especial o caminhoneiro também, né? E caminhão sem o caminhoneiro na boleia não funciona. Ele é fundamental também. Nada. E é importante a gente destacar também, né, a iniciativa de muitas montadoras que estão pedindo para os funcionários, de repente, que estão aí cumprindo ali aquele resguardo social, para não esquecer de ir para um hemocentro, que os hospitais estão precisando de doadores de sangue também. Acho que a gente vale destacar essa iniciativa também, que vocês da Anfávia também estão tomando em frente, né, Luiz? Muito bem lembrado. Tá certo, então. Ô, Daniel, tem uma pergunta aqui do Alexandre Corte, perguntando para você
se independente desse momento que nós estamos vivendo, se existe alguma outra iniciativa que está sendo desenvolvida, que está sendo estudada, justamente voltada para o setor da logística. O que você tem a dizer a respeito disso, meu irmão? Olha, tem sim. A gente, pelo menos aí em 2012, o Senai Nacional criou um programa para desenvolvimento e implantação de Instituto Senai de Inovação. Quer dizer, historicamente, o Senai tem uma atuação, né, na área de educação, né, educação nível técnico, nível superior, mas depois de um tempo, principalmente quando a gente lançou aqui na Bahia o Senai Cimatec, que foi em 2002, aí depois olhou isso como é que a gente implanta no Brasil Instituto Senai de Inovação que possam desenvolver em setores específicos. Eu falo isso porque a gente, em 2012, criou o Instituto Senai de Inovação em Logística, e é justamente aqui dentro do Cimatec que a gente tem esse instituto, e aí a gente tem tanto atuação na área de educação quanto na área de tecnologia e inovação. Então, alguns projetos são mais dedicados à logística interna das empresas e outros à logística de distribuição. Então, a gente tem projetos aí envolvendo a aplicação de inteligência artificial para roteirização, a gente tem projetos aí de simulação de ambientes logísticos. Então, a gente tem aí, né, uma gama de projetos aí com empresas de diversos setores, buscando automação, inteligência artificial, né, e como incorporar essas novas tecnologias para o setor da logística. Então, a gente conta aqui com pesquisadores, né, técnicos, engenheiros, para o desenvolvimento de projetos nessa linha, e a gente tem, normalmente, projetos aí com a Embrapi, junto com empresas do setor automotivo, por exemplo, né, e a gente desenvolve, né, esses projetos aí para eles. Outros mais na área de distribuição, então o setor aí que distribui gás, então a gente tem projetos aí de inteligência artificial para roteirização. Então são projetos que a gente toca na área de logística, mas como eu falei no início, como a gente tem um Instituto Senai de Inovação em Logística, né, que representa todo o país, então a grande diferença é que esses institutos acabam tendo uma bandeira de atuação nacional. O Senai sempre foi muito regionalizado, né? Então, o Estado, cada Senai é um Estado. Esses institutos Senai de Inovação, ele tem uma bandeira nacional, então ele atua nacionalmente, e não somente, por exemplo, como está aqui na Bahia, não é nosso papel só atuar e apoiar a infraestrutura logística e projetos nessa área na Bahia, mas em todo o país. Tá certo. Aproveitar aqui e registrar a participação do Sérgio Savana, do Antônio também de Salvador, acompanhando essa nossa transmissão. E tem a pergunta aqui também, do José Pereira. Ele é estradeiro, trabalha na Gelog em Cubatão e diz que os postos de saúde na Baixada Santista estão sofrendo muito por falta de máscaras e de álcool em gel. Ele quer saber se existe alguma iniciativa por parte de vocês para também utilizar a indústria automobilística, a indústria automotiva, no desenvolvimento de máquinas, ou se existe uma outra parceria também com algum laboratório, ou até mesmo com usinas que fazem o processamento da cana, para produzir álcool em gel. Você tem alguma informação a passar a respeito disso aí, Daniel? Eu tenho. A gente tem projeto, sim. Um projeto que... a gente tem tanto álcool em 70% para limpeza de superfície. Então, por exemplo, a gente criou uma linha de invase, né, de álcool 70% para fazer esse invase do álcool e distribuir, principalmente para a rede. Né? E um outro projeto que a gente acabou de aprovar, né, é um projeto junto com a Ford aqui na Bahia, né, para desenvolvimento de face shields, que são aquelas máscaras, não aquela máscara de pano ou de tecido, né, que a gente usa, mas aquelas máscaras rígidas, né, aquelas com acetato, então aquelas que os médicos precisam utilizar durante procedimentos médicos. A máscara, a gente já tem o início dela, o objetivo é a gente desenvolver essas máscaras aí, né, tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente trabalhando nisso, é importante que se diga também, no Brasil inteiro, né, acho que essa indústria, por exemplo, da impressão 3D, que cresceu bastante, tem muita gente imprimindo o suporte dessas máscaras, né, em 3D, né, e aí a gente tem atenção, o médico ele fica com essa máscara durante muito tempo, ela precisa ser confortável, então a gente desenvolveu uma máscara aqui de 100% de acetato, sem utilizar nenhuma estrutura rígida, e aí, junto com a indústria automotiva aí, a ideia é fabricar essas máscaras e distribuir. A gente já está com a meta de fabricar 1.000 máscaras por dia
né, nessa unidade que a gente tem, e isso deve avançar aí. Só ontem, por exemplo, a gente conseguiu fazer 1.600 máscaras no dia. Então, fazendo máscara e distribuindo para os postos de saúde. Então, tem várias iniciativas, Riquete, nessa linha, como eu disse no início do programa. A gente tem também projetos na área de diagnóstico, que é que a gente sabe que nesse momento do Covid, muitos dos doentes são assintomáticos, quer dizer, não manifestam nem febre, nem coriza, nem nada, então, aí sem saber, tá na rua e tá contaminando outras pessoas. Então, o diagnóstico, ele é fundamental e a fila de diagnóstico é grande no nosso país, né? Então, a gente tem um projeto que é de desenvolver uma metodologia para realizar diagnóstico de Covid em até 2 horas, e a gente está já realizando 200 diagnósticos por dia. Então, são várias iniciativas. Acho que é importante, como o Camilo falou, todo mundo, numa causa comum aí, acaba se dando as mãos, né, para resolver. E é bonito de ver, claro, é muito difícil de ver a situação que a gente está, mas é bonito de ver a mobilização social, né, em prol não só de si mesmo, mas de todos. Então, isso a gente vê aí, como eu disse, não só de pessoa jurídica, mas de pessoa física, você vê uma mobilização muito grande, né, das pessoas, o que eu acho que a gente não tenha só, como depois que isso acabar, como legado da pandemia, que a gente não tenha só a parte tecnológica, mas que a gente tenha também o comportamento como um legado interessante para a nossa. Sem dúvida. E achei muito interessante essa iniciativa de se fazer o teste rápido para fazer o diagnóstico da Covid-19. Também é uma necessidade que a gente está vendo, não só no Brasil, mas em outros cantos do mundo também, que está tendo essa demanda, está precisando disso daí, realmente. Tomara que você siga em frente e consiga oferecer logo isso daí. Olha o registro aqui do André Sacramento, fazendo um agradecimento especial ao pessoal do SESC Senat, que está fazendo a distribuição de kits de higiene. Isso está faltando muito para a turma do trecho. Fica um abraço para o pessoal do SESC Senat, para as concessionárias de rodovias, para a sociedade de forma geral que está entendendo essa necessidade do caminhoneiro. E claro, não adianta nada a gente faltar no álcool em gel, mas a gente não esquecer de falar que a principal forma da gente fazer a nossa higiene ainda é com a água e com a pedra de sabão. Aproveitar aqui e fazer a indústria para você, Luiz, aqui do Alexandre Corte. Ele pergunta para você, Luiz, qual sua projeção de impacto da paralisação na cauda longa da indústria, seja entre fornecedores, seja entre as concessionárias? E ele pergunta para você também, ainda aproveitando a oportunidade, quantas pessoas nessa cadeia são impactadas a cada colaborador parado na indústria automobilística? Está para multiplicar por uns 4, 5, pelo menos aí, né? Eu já posso te falar assim, nós somos com 26 empresas da Anfávia, cerca de 123 mil funcionários parados, nós somos com 63 plantas paradas, em 10 estados e em cerca de 40 cidades, mais ou menos. Parou a indústria automobilística, nós paramos também cerca de 500 fornecedores da cadeia, então tem mais cerca de 250 mil trabalhadores parados, mais ou menos parados, quase todos eles. Nós temos 7 mil concessionárias no Brasil, com mais 350 mil pessoas, e boa parte disso também está parado, só está trabalhando praticamente oficina mecânica e venda de peças para manutenção. E como as nossas empresas também contratam terceiros, outras empresas, limpeza, manutenção, transporte, restaurantes, enfim, esse tipo de outro serviço que apoia nossas fábricas, nós estimamos que nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas, trabalhadores envolvidos, afetados direta ou indiretamente com a paralisação. Então, cerca de 1 milhão de pessoas, até um pouco mais, estão impactadas. Tá certo, então. Quero registrar aqui a participação também do Murilo Carvalho, que está lá em Poços de Caldas, que é o nosso repórter do Brasil Caminhoneiro também, que está cumprindo essa sua reserva, né? Ficando quietinho em casa, fazendo esse seu isolamento social, destacando aqui a qualidade das informações e do nosso debate. Obrigado, Murilão. Continua participando aí, meu irmão. Fica na moita, fique de reserva aí, ó. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai voltar aí às atividades normalmente. E dessa mesma forma, né, Luiz, a gente espera que toda essa cadeia, né, conforme você comentou agora, faça essa quarentena, né, faça esse momento de isolamento social
para que o quanto antes a gente esteja, todo mundo aí voltando às atividades novamente, né, meu irmão? É isso aí. A gente também muitas montadoras também estão falando com seus funcionários de forma a vídeo, Facebook, redes sociais, para também manter esse pessoal que está no isolamento, assim, animado e estimulando eles também a fazer ações sociais, para também manter essa galera toda, vamos dizer assim, pelo menos serena, né, para enfrentar esse desafio aqui. É o que a gente sente também, né, Luiz? Você falou, por exemplo, do setor que está envolvido, dos terceirizados na empresa, né? Mas a gente não pode destacar, por exemplo, as dificuldades que as transportadoras estão passando, que o caminhoneiro está passando, porque a indústria automobilística, na verdade, acaba sendo uma das grandes engrenagens, né, da nossa economia. E não estando produzindo, muita gente está tendo que puxar o maneco, ninguém trabalhando, quer dizer, afetou, fechou todo o circo aí também, né, Luiz? Exatamente isso, porque a gente puxa a indústria química, a indústria de plástico, a indústria do aço, enfim, tem muita coisa para fazer. Então, a gente está se preparando, esperando que a crise passe, a crise da saúde passe, a gente passe por essa fase que é o pico, para, mesmo que devagar, voltar o mais rápido possível, tá bom? Tá certo, então. Turma, respeitando esse compromisso que nós temos com nossos convidados, essa nossa live começa meio-dia, acaba 1 hora. E antes da gente terminar essa transmissão, quero deixar aqui uma palavra final aí para cada um de vocês. Começar aqui com o Camilo Adas. Camilo, o que fica para a gente para esse futuro? O que a gente leva de lição? E deixa o seu recado final aí para o pessoal que está acompanhando essa nossa transmissão. Então, Riquete, se a gente puder de novo só pôr o site da inscrição no ar, na tela, enquanto eu falo, na verdade o que fica é o seguinte: vamos se unir, vamos fazer esse trabalho junto, e se eu tenho a honra de estar aqui com você, Riquete, com o Luiz Carlos, com o Daniel, e com todo o público do Brasil Caminhoneiro, né, que é um público maravilhoso pelo Brasil inteiro, simplesmente porque eu sou uma pessoa que está num cargo de presidente. Atrás de nós, para que isso dê certo, como eu já falei, tem mais de 100 pessoas voluntárias, pessoas da SAE Brasil, pessoas do Centro Paula Souza, da FATEC, pessoas que estão se unindo voluntariamente, trabalhando dia e noite para viabilizar o Hackathon, exatamente para a gente poder levar soluções viáveis para o problema atual. Então, meu agradecimento especial a esses voluntários que estão aí unidos, e nosso agradecimento especial também para toda a rede do Brasil Caminhoneiro, que está também unida, tentando fazer o Brasil ficar saudável no meio dessa crise. Muito obrigado para todos. Valeu, Camilo. Eu vou fazer a minha inscrição, vou participar desse hackathon. Eu vou buscar conhecimento, o que eu puder colaborar, vamos estar juntos sempre aí, tá bom? Muito obrigado. Luiz, eu sei que você está com a agenda corrida, meu irmão, está apertado. Eu queria que você deixasse um recado final aí, te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade em falar com a gente. Na minha opinião, foi muito bom ouvir todos vocês, e você, sem dúvida nenhuma, sempre um grande parceiro do lado da gente. Por favor, Luiz, teu recado final. Muito contente também de participar, um bate-papo de alto nível, né? E também falar um pouco sobre o que a indústria está falando, mas eu queria falar um pouco como cidadão, né? Acho que como cidadão a gente tem uma função também, né? Então é isso que eu queria demonstrar, até emboçado. Luizão. Gente, quem conhece esse camarada aí, há tempo que eu já converso com ele, sabe da grande espiritualidade que ele tem, do coração enorme que esse homem tem. Ele é aquele tipo de camarada, turma, que ele tem meio aquele espírito do estradeiro, sabe? Você tá lá comendo um prato de comida, vê um camarada ali precisando, se precisar divide em 3, 4, de repente passa até a parte dele para todo mundo comer, fica com fome, mas fica feliz. Esse é o grande espírito do Luizão, viu, rapaz? Esse é um camarada totalmente transparente que a gente sabe admirar demais, viu, Luizão? Parabéns. Então, vamos lá, vamos continuar nesse trabalho junto aí com os caminhoneiros e vamos fazer uma sociedade melhor também nesse país. É isso aí. É isso aí. Luizão, aquele abraço, meu irmão. Tamo junto sempre, conta sempre conosco aqui, tá bom? Daniel! Sangue bom da Bahia, salve todos os baianos, parabéns pela tua iniciativa, para todo esse pessoal aí do Senai que está envolvido nesse trabalho, e espero em próximas oportunidades aí a gente tá falando mais sobre esse assunto, de falar sobre outras iniciativas também voltadas ao setor do transporte. Acho que a gente tem muita coisa para poder conversar, né, meu irmão? Com certeza, Cat, com certeza. Eu agradeço bastante aí a oportunidade de falar com vocês, e estar aí conversando com vocês a respeito de assuntos importantes, né, e para os caminhoneiros desse Brasil todo aí,
que são aí, como o Camilo falou, extremamente importantes em todos os momentos, e nesse então, né, se o Brasil está passando por uma crise de saúde, essa crise também é econômica. Então, com esse movimento aí e os caminhoneiros fazendo o seu papel vão ajudar esse país a se reerguer, né? E o espírito mesmo é de reerguer melhor, quer dizer, é de sair dessa mais forte, né? A gente vai sair dessa, não tenho dúvida disso, mas é sair dessa mais, sair dessa melhores empresas, sair dessa melhores cidadãos, quer dizer, sair dessa melhores pessoas. É importante que a gente sabe aí que quem está na labuta do dia a dia precisa se cuidar, precisa cuidar do outro, né? Então a gente tem aí esse papel, não só de olhar para o nosso umbigo, mas de olhar para frente, né? Não só de ficar olhando para o espelho, mas olhar para a janela. Então agora é olhar para a janela, olhar para fora e ver como é que a gente pode ajudar, e fico à disposição quando vocês precisarem. Grande abraço. Legal, então. Só deixar mais um registro último aqui da Ana Lu, que curtiu demais aqui a live, pediu pra gente mandar um beijo para ela, que está acompanhando essa nossa transmissão lá no Pará. Amigos, muito obrigado de coração pela participação de cada um de vocês que cedeu essa hora da agenda de vocês, que a gente sabe que é concorrida por demais. Deus abençoe cada um de vocês aí dentro do seu trabalho. Estendam esse nosso agradecimento aqui do Brasil Caminhoneiro a todas as pessoas que estão envolvidas. Você querendo participar com a gente pelo nosso WhatsApp, DDD 11 94455 7765, pode mandar suas perguntas aqui para a gente, né, que a gente consegue retransmitir a esses nossos convidados, mesmo depois do término da nossa live. Você que for acompanhar depois essa nossa transmissão, que vai ficar lá postada lá na nossa página também, fica à vontade, faça as suas perguntas, manda lá para a gente aqui no nosso WhatsApp, que a gente vai passar para esses nossos convidados e com certeza eles vão trazer a resposta para todos vocês. Meus amigos, muito obrigado de coração mais uma vez, até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, é isso aí, tchau a todos. Obrigado. É isso aí. Abraço. É isso aí. Terminamos a nossa transmissão, mas você pode acompanhar o Brasil Caminhoneiro em outros canais, em nossas redes sociais. Tem muito conteúdo, muita informação. Estamos ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanhando tudo aquilo que está envolvendo aí o setor de transporte, o setor de cargas, o setor de logística e principalmente aí o dia a dia do caminhoneiro, tá bom? Daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, tem Rádio Brasil Caminhoneiro aqui na Rádio Capital, hein? Conto com a tua participação a partir das 5 horas da tarde, ao vivo e a cores. E tamo junto nessa empreitada aí, tá bom, turma? Muito obrigado de coração a todos vocês. A gente vai responder a todas as pessoas que mandaram recado pra gente pela live, pelo WhatsApp. E com certeza vamos nos encontrar em brevemente numa próxima oportunidade, em uma outra transmissão, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fique com Deus, uma boa Páscoa para todo mundo, uma excelente Semana Santa para todo mundo, de feriado, de reflexão para todo mundo, e a gente se vê. Tchau, turma, obrigado, fique com Deus, tchau. Tchau, tchau. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calo segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro.